comecei falando para você na semana passada sobre esse ingrediente secreto. Mas eu comecei a falar com a igreja, e deixa eu só passar rapidamente por isso, que eu e você temos, sem que ninguém saiba, só para nós mesmos, algumas regras e algumas promessas que nós fazemos a nós mesmos. Isso diz respeito a coisas que como você quer viver a sua vida. Eu quero viver a minha vida assim, eu não quero que a minha vida seja daquele jeito. Então nós estabelecemos algumas regras para nós. Eu nunca vou fazer isso, eu acho que isso é certo, então é isso que eu vou fazer. Eu acho que isso é errado, então jamais eu vou entrar por esse caminho. E nós fazemos, né, essas promessas sobre... Eu sei que eu estou errando nisso, mas a partir de agora eu vou ser diferente. No início de um ano, é muito comum a gente fazer uma resolução e dizer assim, esse é o ano, 2018, onde eu vou parar com essa mania, parar com esse vício, parar com essa maneira de tratar essa situação. Eu vou quebrar esse hábito na minha vida. Ou então, esse é o ano que eu vou começar um novo hábito na minha vida. E a gente às vezes vai muito bem durante algum tempo, mas daqui a pouco, por causa de um monte de coisa, a gente acaba não conseguindo se firmar naquele compromisso. Então eu coloquei melhor para você ter essas expressões, compromisso e convicção, os compromissos que eu faço comigo mesmo, de começar uma dieta, aleluia, né? A partir de agora, de perder tantos quilos, ou de começar a malhar, ou de mudar um pouco a minha administração financeira, eu vou ser mais disciplinado, eu vou fazer isso, aquilo outro. Né? Eu decidi com a minha família, e a gente começou a jamar um pouco esse ano, mas a gente vai falando que a gente não vai se atrasar mais. Não sei se você já percebeu, mas não acontece tanto, mas às vezes a gente chega muito perto do horário, muito em cima da hora, ou no culto, ou no evento, seja onde for, qualquer coisa, né? E a gente se acostumou com essa cultura, e muita gente é assim. Então você tem que estar às 10 da manhã naquele lugar, você pensa, daqui até lá dá quantos minutos? Dá 7, eu vou sair 9h53 de casa, né? A gente se habitua a fazer isso, e quando dá 9h45, alguém fala para você, você não vai lá para aquele lugar, chegar às 10 horas da manhã? É cedo. É cedo, faltam alguns minutos ainda, né? E a gente está falando, não, vamos mudar isso, vamos chegar sempre um pouco antes e esperar acontecer, porque é muito melhor, para todo mundo, para a gente é bom, para os outros é bom, e mais uma vez a gente ainda está treinando isso, a gente vai conseguir, mas são compromissos e regras que a gente faz, né? Talvez um marido que já percebeu como isso afeta a sua família, falou, não, esse ano eu vou chegar em casa mais cedo, eu não tenho necessidade de ficar um pouco mais no trabalho e fazer isso, aquilo outro, eu vou deixar para o dia seguinte porque eu sei que isso é importante. Ou uma esposa, e você consegue, e você fica firme durante uma semana, ou durante um mês, porque você se comprometeu, e você acredita que aquilo é importante. E tem convicções na gente que são tão enraizadas, nós temos tanta certeza, eu sei que isso é certo, e quando você sabe que alguma coisa é certa, você às vezes se pergunta, eu sei que é certo, por que eu não faço? Ou quando você sabe que alguma coisa é errada, ninguém vai discutir isso, todo mundo sabe que isso é errado. Nenhum marido deveria fazer isso, nenhuma esposa deveria fazer isso, nenhum pai, nenhuma mãe, filho, ou então nenhum homem, nenhuma pessoa deveria fazer isso. E se você é um cristão, você tem uma lista longa, né, de coisas para dizer para você, dizer, isso não é certo, você não faz assim, você não vive assim. E nós entendemos, desde o Antigo Testamento, quando Deus fala para o seu povo, não matarás. Pastor, antes de Deus falar isso, as pessoas matavam naturalmente, depois continuaram matando, mas não existia, propriamente, a gente não sabe bem disso, nenhuma autoridade que tinha dito que isso é uma lei, isso é errado. Deus estabelece, e nós entendemos que foi Deus que estabeleceu, não adulterarás, não roubarás, e não farás isso. E a gente já falou aqui sobre os 10 mandamentos, numa série que chama Questão de Honra. Se você não estava aqui com a gente, é muito legal você olhar ela lá na internet, está na nossa página da igreja. E ali tem a ver com honrar a Deus e honrar as pessoas, e ficar muito atento ao que está acontecendo dentro de você. Tem a ver com isso. Né? Se você é um cristão, você pensa, claro que adultério é errado. E mesmo, não precisa ser cristão, muitos não cristãos também sabem.
E ainda assim, quando um adultério acontece, aquela pessoa fica chocada, pensando, meu Deus, eu sempre disse que isso é errado. Eu prego para todo mundo que isso é errado. Eu falo para os meus filhos, eu falo para isso, para aquela pessoa, para os amigos. Como é que eu fui cair num negócio desse? A resposta não é tão complicada. A resposta é que quando você sabe que algo é errado, seja o que for, mentir é errado, em qualquer nível. Mas quando eu minto e me sinto mal a respeito daquilo, por que eu menti? Por que eu fui contra algo que eu acredito? Por causa das circunstâncias. Porque naquele dia eu não estava legal. Porque eu tenho um monte de justificativas para dizer, desculpe, que foi um estresse daquele momento. Né? Eu fui pressionado pelas circunstâncias, fiz o que é errado, sei que é errado, mas eu tenho uma boa justificativa, porque afinal de contas, olha como é que eu estava. Eu estava sozinho naquele momento. Eu estava me sentindo fraco, ninguém me ajudava. Eu estava me sentindo não amado, não querido. Por isso eu busquei uma alternativa. Nós temos maneiras de dizer por que fazemos o que não deveríamos ter feito. E quando você vê isso na vida de outra pessoa, você fala assim, nunca vai acontecer comigo. Se você viu, né, na vida dos seus pais, alguma coisa dizendo para você, a maneira como eles fazem isso, eu não considero correto. Então, quando eu for pai, quando eu for marido, quando eu for esposa, eu vou mudar isso. Eu não vou dar continuidade a esse pensamento. E é normal isso, eu acho que todo mundo faz isso. Ainda assim, às vezes o tempo passa e você se pega fazendo a mesma coisa que você disse que nunca ia fazer. E a gente falou na semana passada, qual é a razão disso? É porque nós acreditamos em algum momento, alguém disse para a gente, ou a vida mostrou para a gente, que basta isso daqui. Basta você acreditar em algo de verdade, ter uma convicção firme, profunda, você tem bastante informação, bastante coisa que chegou até você para dizer, eu sei que isso é errado, e eu posso provar que é errado, todo mundo sabe que é errado. Quando alguém faz isso, tem muito prejuízo. Quando alguém faz isso, gente, pessoas são maltratadas, destruídas, feridas. Então eu sei que isso é errado. Eu tenho isso convicto, eu tenho isso forte dentro de mim, eu tenho isso certo dentro de mim. E, com base nisso, eu tomo uma postura de decisão, de determinação, um compromisso sério comigo mesmo. Nós achamos que basta isso. E eu mencionei a você, né, que enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava fazendo um compromisso comigo mesmo, daqueles que a gente faz no início do ano, né? Eu vou começar um regime, vou começar a fazer exercícios. Falei isso para você semana passada, vou começar na segunda. Comecei alguma coisa, mas tem um monte de coisa para fazer ainda. E eu lembro que enquanto eu estava preparando e pensando nisso, eu falei, eu vou ser sério dessa vez, agora vai. Até o final do ano eu vou ter perdido 200 gramas, você vai ver. Né? A coisa agora vai ser séria. Mas dentro de mim, eu estava falando, André, você está prestando atenção no que você está falando, porque você é mais um, como todo mundo que acredita, que basta ter uma convicção e um compromisso. Mas, André, não sempre foi isso. Na verdade, você vai descobrir, eu acho que na sua própria experiência, pelo menos na minha e de muitos, que isso não costuma funcionar a longo prazo, funciona por um tempo. Eu e você já tivemos isso várias vezes, um compromisso sério, de ficar, né, durante aquele mês, durante aquele ano, durante a vida inteira, eu vou agora, a partir de hoje eu sou assim, e daqui a pouco, por alguma razão a gente erra, a gente falha, e embora esteja firmado numa convicção, então acontece, eu acho que com todo mundo, e a gente resolve certas coisas na nossa vida, mas 2 não é suficiente. Eu trouxe na semana passada um tripé para cá, foi engraçado porque eu usei o tripé, depois ficou escuro, não sei se as pessoas viram o tripé, mas era uma trabalheira para armar e desarmar um pé do tripé, que era para provar o seguinte, em cima de 2 você não consegue firmar, né? Todo mundo consegue imaginar isso. Quando eu botava o terceiro pé, ele ficava. No final da mensagem, deixa eu beber uma água aqui. No final da mensagem, para botar uma coisa bem dramática, eu falei assim, você está acostumado a fazer só esses 2? Aí eu fechei um tripé, para quem estava aqui, um dos pés. E eu falei, você vai confiar só nisso? Eu larguei o tripé, deixei ele cair no chão. E eu disse assim, é assim que vai ser a sua vida.
Você vai cair. O que eu fui saber no dia seguinte é que o tripé quebrou quando eu deixei ele cair no chão. Para você ver a gravidade do negócio. Você tem que ser sério em relação a isso. Tá, o pessoal da técnica ainda não sabia disso, estou avisando hoje. Existe uma terceira parte, existe um terceiro ingrediente. E eu acho que ele não é tão incomum, ele não é a grande novidade do momento. Na verdade, a sua Bíblia já traz esse ingrediente há milhares e milhares de anos. E eu vou dizer um pouco mais, eu acho que talvez você já aplique ele em algumas áreas da sua vida. Eu acho que você já trouxe isso para alguma parte do que você faz. Mas, e agora que vem a parte importante, quando se trata da nossa vida espiritual, quando se trata da nossa moral, do nosso caráter, daquilo que a gente acha que é meu, sou eu, ninguém tem mais nada a ver. Quando se trata do nosso relacionamento familiar, quando se trata de abandonar práticas erradas, começar alguns hábitos saudáveis, nós frequentemente ignoramos esse terceiro ingrediente, esse terceiro pé do tripé. E a gente pensa, se eu tiver uma convicção profunda, e com base nessa convicção eu fizer um compromisso sério, ou seja, eu sou uma pessoa de valores, eu sou uma pessoa de convicção, de crenças, eu sou uma pessoa bem posicionada, eu já me aprofundei, eu entendo o que eu estou fazendo, eu vou conseguir. Mas a maioria de nós já viveu tempo suficiente para saber que esses dois não são suficientes, nós temos que incluir um terceiro elemento. E eu mencionei um vídeo que eu trouxe para você, hoje eu vou colocar. Aqui é só um pedacinho de 2 minutos de um resumo de um documentário. Nesse documentário acontece o seguinte, só para quem não estava aqui, uma experiência muito interessante. Tem um jovem, que eu não sei, mas ele é bem obeso, ele quer perder peso e não consegue, e tenta e não consegue, se compromete, não consegue, ele sabe o que tem que fazer, faz durante um tempo e não consegue, ele praticamente está desanimado. E um amigo dele, que é um cara magrinho, forte, a beça, sabe aquele cara que parece um triângulo de cabeça para baixo, aquela cinturinha? Esse cara, ele aceita um desafio de ajudar esse amigo da seguinte maneira: ele vai engordar bastante, ele engorda quase 30 quilos, para, junto com esse amigo, fazer com ele os exercícios, a dieta que for necessário para emagrecerem juntos. E eu assisti isso com a Rafa, achei muito interessante, e eu mencionei para ela, eu acho que o grande lance aqui não é apenas os exercícios, não é apenas a dieta, não é apenas essa forte convicção, não é apenas a determinação dele de ficar firme até o final. O grande lance é o amigo. O grande lance é o cara que veio junto com ele e se envolveu nisso. Deixa eu botar para você. Está em inglês, eu botei legenda em algumas partes, não está 100% certinho lá, mas só para você entender. Vou botar aqui. Agora foi. So I'm not going to see you in about 4 months. I'm going to be gaining weight in that 4 months, 60 pounds. And I'm going to be destroying my body so that we can go ahead and lose this weight together. When I first heard about the concept, I thought Alex was insane for gaining all this weight. I thought it was a terrible idea for him. I didn't understand why he was doing it, and I thought it was kind of crazy. Wow! Holy cow, man! Aí está ele 27 quilos depois. Oh my God, look at you! I know, look at this. So when I saw big Alex, it was shocking. It was crazy how much weight he put on in such a short amount of time. His face was bloated, his stomach was bloated. It just didn't seem like the old Alex. The day that we worked out at the beach was going down as one of the worst days of my life. It was really a traumatic experience where, I kind of fell apart, and it was really my low point. Now I look back on it, and I really needed to be broken down to see how urgent my issues were. No, I'm not satisfied with my body. What do you not like? Just like the average person you look at is in pretty good shape, or in better shape than I am. Fitness needs to be incorporated into that list of priorities, and whether, how big that slice of pie is dependent on the individual, but it needs to be in there. I'm a working stiff, so I had to do it in the mornings. It was hard to do, I like to sleep, and I don't want to get up at 5 a.m., but that was my step to prioritize something. Muscle, way! Hey, show your muscle. Show your muscle. Show your muscle. Look at this! Oh my God! If
if I could talk to Big Jeff right now, I'd say stick with it, man. I'd say it's possible, you can do it. It's going to take hard work, it's going to take sweat, it's going to take, denying those pastries at work, but you're going to see results. You're going to accomplish something. Aquele era ele, vocês perceberam, né? Mais ou menos, mais de 30 quilos que ele perdeu. Então hoje meu desafio é todo mundo engordar para ajudar os amigos que precisam de ajuda. Não, brincadeira. Mas esse vídeo, quando eu assisti, ele completou esse pensamento. E, claro, alguns vão dizer que, não, pastor, tem muita gente que consegue, obviamente, sem o apoio, sem a ajuda de alguém. Mas hoje eu quero colocar para você que, em geral, não. Em geral, as pessoas que conseguem sozinhas, daqui a pouco, perdem um pouco aquela mesma motivação e aquela mesma disposição e entusiasmo. Eu quero mostrar para você na palavra de Deus, se você quiser abrir em Hebreus capítulo 3, eu vou botar aqui no telão também, a nossa leitura também de semana passada. E eu disse para você que ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, eu acreditei sempre assim, mas a partir de hoje eu vou acreditar diferente. Não, não é assim. Na verdade, a gente começa algumas coisas antes da mudança na nossa crença. As circunstâncias mudam. Depois que você encontrar, daqui a pouco eu digo para você o versículo. Por que a gente erra na nossa caminhada? Porque aparecem coisas no meio do caminho, aparecem pessoas no meio do caminho. Às vezes, nós nos deixamos influenciar sutilmente por alguém ou por alguma circunstância. Somos pressionados de alguma forma. Como eu disse para você, a gente pode ficar estressado. E quando você fica estressado, quando você perde a paciência, quando você chega no seu limite, você acaba tomando uma decisão de ir contra o que você acredita. Nós temos um exemplo na Bíblia que eu acho fascinante, e ao mesmo tempo muito triste, de Sansão. Sansão era o cara que sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele aparentemente estava firmado no que Deus tinha falado para ele. E ele faz um voto com Deus desde criança. Ele é convidado a isso, ele aceita. É o voto que a Bíblia chama de Nazireu. E tinha uma série de coisas que ele tinha que fazer. E uma delas era nunca cortar o seu cabelo. Não sei como é que isso funcionava. Graças a Deus, hoje raramente a gente vê alguém que nunca vai cortar o cabelo. Porque é uma coisa complexa, né? Como é que você lava aquilo e mantém ele aceitável? Eu não sei. Mas Sansão tinha lá e tinha tranças no seu cabelo, talvez justamente para manter um pouco mais de facilidade de trabalhar. 7 tranças ele vai contar. E ele ficou firmado que ele não poderia nunca cortar. E claro, se os inimigos soubessem que aquilo ali era um sinal de fraqueza para ele, iriam atacá-lo ali. Uma mulher se apaixona, Sansão se apaixona por essa mulher, Dalila, você conhece a história. E a Dalila, supostamente, a gente acredita que ela faz parte do grupo dos filisteus, dos inimigos de Sansão. Então, Sansão está pronto agora a ter um relacionamento de intimidade com alguém que é dos inimigos. E ele nunca conta para ela o seu segredo. Quando ela chega e fala para ele, qual é o seu segredo? Ele conta alguma outra coisa. E quando essa outra coisa acontece com ele, qualquer pessoa do lado de fora vai dizer, você percebeu que foi depois que você falou com ela? Ou seja, foi ela. Você já viu alguém que parece estar cego, num relacionamento? Você não está percebendo o que está acontecendo? No entanto, ele ainda assim nunca falava, até que a Bíblia fala assim, chegou uma hora que ele perdeu a sua paciência, que ele ficou estressado. Chegou uma hora que ele chegou no seu limite. A Bíblia diz que a mulher importunou ele tanto que ele ficou numa impaciência de matar, essa é a expressão bíblica. E contou para ela, se cortarem o meu cabelo, eu perco o meu compromisso com Deus, eu perco a aliança propriamente que eu fiz com Ele. Mas ele não usa essas expressões, ele fala assim, eu vou perder a minha força. Ele já tinha errado com Deus em outras 200 coisas e não perdeu a força. Mas quando ele corta finalmente, quando alguém corta finalmente o cabelo dele, parece que realmente é a última gota para dizer, não tem mais nada de Deus em você, você simplesmente abandonou tudo que você acreditava. Por que ele foi contra o que ele acreditava? Por causa de uma série de circunstâncias, algumas escolhas erradas que ele fez, algumas pressões, e nesse momento, como eu disse, ele está profundamente estressado. Então é assim que acontece comigo e com você. Nós também, por causa de circunstâncias e pressões, nós tomamos a decisão de ir contra o que nós acreditamos.
E nós fazemos o que é errado antes de acreditar no que é errado. Desculpe. Nós agimos contra o que nós acreditamos. E quando você faz isso, você se sente mal. Você se sente culpado. Eu fiz aquilo e eu sei que aquilo é errado. Eu lembro de mais de uma vez ser grosseiro com uma pessoa por conta de alguma, em nome de uma coisa que tem que ser certa, que tem que ser organizada. Eu fui grosso com alguém e eu falei, aquela pessoa baixou a cabeça, desculpe, e eu saí e depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Primeiro que eu não faço isso, não é o que eu acredito, mas eu fui contra o que eu acreditava. Graças a Deus, na maioria das vezes eu tive a oportunidade de voltar e pedir perdão, mas nem sempre você vai conseguir. E quando você faz alguma coisa, se sente mal, se sente culpado, mas daqui a pouco você faz de novo, e daqui a pouco faz outra vez. Não, mas eu me sinto culpado, não posso mais fazer. Hoje é a última vez. Essa foi a última vez. Quando a gente comete algo que a gente sabe que é tão errado, acabou. E eu vou na igreja hoje, e eu vou lá no altar, e eu vou pedir perdão a Deus, e essa é a última vez. A partir de agora vai ser diferente. Daqui a pouco a gente faz outra vez, seja o que for. E a gente chega num determinado momento e aquela culpa, aquela condenação nos consome. Algumas pessoas desistiram completamente de mudar. Não tem jeito para mim, eu não consigo. Eu já falei para você, há pessoas que um dia frequentaram essa igreja e não frequentam mais por causa disso. Não conseguem largar algum vício, alguma dependência química, seja o que for. Nós nunca chegamos para essa pessoa e disseram, não, você não pode servir a Deus assim. Ninguém daqui dessa igreja pegou o microfone e disse, você não pode servir a Deus se você fumar, você não pode servir a Deus se você beber, você não pode... Não tem nada disso. Pelo contrário. Esse é o lugar para você estar, para Deus fazer a obra dele na sua vida. Esse é o lugar para você ter comunhão, para que o crescimento aconteça. E em algum momento, ele é poderoso, não tenha dúvida, para um dia de cada vez te ajudar. Mas é possível que a culpa, a condenação nos consuma de tal maneira que a gente diz, eu vou continuar errando e eu não tenho muito o que fazer. Ou então, como eu disse para você, a gente pensa assim, já sei. Quando eu faço isso, eu me sinto mal porque eu acredito que isso é errado. E se eu começar a acreditar que não é errado? E se eu começar a acreditar que tudo bem? Afinal de contas, todo mundo faz. Afinal de contas, a gente está no século 21, as coisas mudaram. O exemplo que eu dei foi, se você mentiu e fala, eu não posso, eu não deveria mentir para minha esposa, eu não deveria mentir para meu marido, não deveria, para mim ninguém, mas eu menti, como eu me sinto mal. E eu não quero ficar me sentindo culpado, o que eu faço? Já sei. Eu começo a criar um novo padrão que diz assim, em certos casos, mentir não é errado. Em certas situações, em certos ramos de trabalho, em certas circunstâncias, para não sofrer um mal muito grande, eu acho que não tem problema. Então todos nós criamos, às vezes, regras novas. Que beleza, acabou a culpa. Seus problemas acabaram. Você não precisa mais se sentir culpado, basta mudar o que você acredita. Não funciona muito porque as consequências continuam sendo as mesmas. Os resultados que vêm continuam sendo negativos e destrutivos na nossa vida. Então você volta a se sentir culpado. A culpa não vai embora. Alguns vão dizer que sim. Não, quer saber? Eu estou resolvido em relação a isso, eu não me sinto condenado, não me sinto culpado. Mas quando está sozinho, quando bota a cabeça no travesseiro, talvez seja diferente. Então a gente muitas vezes vive nesse ciclo. E percebe que a nossa tentativa de compromisso, de convicção não está funcionando. Pessoas ficam anestesiadas em relação ao pecado, ou então realmente desistem completamente. A boa notícia é que sim, existe um terceiro elemento, existe um terceiro ingrediente. Eu queria desafiar você nessa manhã a pegar esse elemento, esse ingrediente, essa ideia tão conhecida. Pastor, é só isso? É só isso. Esse princípio tão comum e aplicá-lo na sua caminhada espiritual, na sua vida com Deus. Porque eu sei que você quer ser fiel. E deixa eu te falar, potencialmente Deus te fez assim. Ele chama você de fiel também. O desejo que você tem de ser constante, de ser firme.
Isso só pode ser uma realidade quando nós incluímos esse terceiro elemento. Então, Hebreus capítulo 3, verso 12, começa dizendo assim, eu não sei quem foi que escreveu o livro dos Hebreus, aliás, ninguém sabe, não sou só eu. Alguns vão dizer que foi Paulo, porque tem alguns elementos que favorecem o mesmo tipo de escrita de outras cartas, mas hoje eu vou chamar ele de o autor dos Hebreus. Em algum nível você pode dizer que foi Deus, porque essa é a palavra de Deus, amém? Então, Deus é que está, no final das contas, escrevendo isso para mim e para você. Eu vou chamá-lo hoje de o autor. E o autor diz para mim e para você, no versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês... Eu gosto desse início porque ele sugere que eu e você estejamos juntos, olhando uns para os outros. Então, num grupo... seja de quantas pessoas forem, num grupo desse tamanho aqui, né? Ele está escrevendo para a gente dizendo, vocês têm que estar atentos uns aos outros. Não é algo apenas para você, não é particular. Cuidado, irmãos, no plural, para que nenhum de vocês, ou seja, fica ligado no que está acontecendo na vida dos seus irmãos. Porque a vida, ouça, dos seus irmãos, afeta a sua vida também. Não se engane em relação a isso. Ele não está falando, então, só de uma decisão pessoal particular, mas de algo plural. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, ele continua, tenha o coração perverso. Perverso significa errado, né, distorcido, que é o modo como você age, é o mau comportamento. Lembra que a gente falou do compromisso? Então, não adianta apenas ter um compromisso. Cuidado, para que você não tenha um coração perverso e incrédulo. Incrédulo toca na questão das suas convicções, como é que você acredita, quais são as crenças erradas que você tem. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Por quê? Autor dos Hebreus, ele vai dizer que, porque isso tem um propósito, isso quer te afastar do Deus vivo. Coração incrédulo e perverso que se afaste do Deus vivo. Ouça, esse afastamento de Deus, ele implica num processo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Ninguém acorda de manhã cedo e fala, quer saber? Hoje eu vou me afastar do Deus vivo. Ninguém faz isso. É meio doido alguém pensar assim. Nunca é rápido, é um processo. E o que o autor está querendo dizer aqui, literalmente, é o seguinte. Ele está dizendo para mim e para você, olha só, eu quero que você faça uma investigação. Eu quero que você observe bem o seu grupo. Eu quero que você olhe para as pessoas ao seu redor e descubra se há alguém, ou melhor, que não haja ninguém que tenha um coração perverso e incrédulo que esteja, e agora vem a parte importante, gradativamente, lentamente, sutilmente, afastando-se do Deus vivo. Eu coloquei isso aqui para você ver. Afaste do Deus vivo, esse afastamento. E de qualquer pessoa que esteja se afastando de Deus, não é imediato, não é automático, não é instantâneo, é assim, é gradativo ou gradual, é lentamente e é sutil. Eu e você já vimos isso. Quando alguém se afasta de Deus, vai se afastando gradativamente, lentamente, sutilmente. E eu queria dizer para você, todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está ouvindo pela internet, você sabia que todos nós, eu também, não importa o tempo que você tem de cristão, não importa quanto que você sabe da Bíblia, não importa quantas vezes você foi batizado, eu já fui batizado 3 vezes, pastor, para limpar tudo, né? Não importa se você está no ministério e você é liderança, não importa qual espiritual você seja, todos nós temos o potencial de gradativamente, lentamente, sutilmente, todos nós, de nos afastarmos do Deus vivo. E se, não agora, mas no momento em que você pensa, nunca vai acontecer comigo, esse é o momento onde você está mais propenso e revela esse potencial. E para algumas pessoas aqui é a sua história. André, você está falando da minha vida. Eu estou aqui hoje, mas você, né, talvez eu saiba ou não, mas teve um determinado momento na minha vida em que eu devagar comecei a perder, né, eu não fiquei mais tão maravilhado com Deus como eu era no início. Eu perdi um pouco daquele êxtase, daquele entusiasmo,
Mas tudo bem, eu continuei. E eu me envolvi, eu participei. Mas eu fui ofendido por alguém, aquilo me chateou. Mas eu continuei na igreja. E aconteceu isso, aquilo outro. Chegou um momento que eu fiquei me perguntando, quando eu fico em casa, às vezes eu fico bem também, eu fico legal, eu leio a minha Bíblia, eu estou com Deus. Para que eu preciso? E depois que eu fui para casa, saí um pouco da igreja, continuei minha vida com Deus, mas depois, quer saber, a coisa foi esfriando. E eu digo para todo mundo que eu estou firme com Deus, mas eu não estou. Eu falo para todo mundo que eu mantenho a minha vida de oração, mas não é verdade. Eu estou completamente afastado. Mas não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu gradativamente. Para muitos aqui a sua história, para todos nós, isso é uma possibilidade, isso é possível. Agora imagina, se eu chegasse aqui hoje de manhã e falasse para você, queridos, eu não quero que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo, eu quero que você tenha um coração firme, fiel, nunca um coração perverso e incrédulo. Eu quero, claro que eu quero, que você chegue vitorioso no final, que você seja feliz com Jesus, que você seja sempre fiel. E hoje eu vou ensinar você como é que você faz isso. Você não ia ficar nem um pouco surpreso. Se eu chegasse aqui, você facilmente concordaria comigo, se eu viesse aqui e pregasse uma mensagem de 2 pontos. Tudo que você precisa fazer para ser fiel, para vencer as tentações, para continuar firme, para não cair mais uma vez, são essas 2 coisas. Você precisa ter um compromisso. Seja sério com Deus. E eu poderia pregar de uma maneira bem legal, bem enfática. Os assembleanos que estão escondidos aqui vão ficar felizes demais, né? E com bastante fogo. E dizer para você, olha, tem um compromisso sério com Jesus. Entrega o teu coração completamente a Ele. E eu prego muito isso, não tem nada de errado. E o segundo ponto é você tem que ter convicções profundas sobre o que é certo, sobre o que é errado. Nós vivemos num mundo de relativismo e hoje você precisa ter essa certeza. Eu poderia pregar sobre tudo isso. Você tem que estar resolvido. Isso é certo, isso é errado. Eu não faço o que é errado, eu faço o que é certo. Isso agrada a Deus, aquilo não. E eu ia dizer para você, queridos, basta isso. Compromisso, convicção, em outras palavras, você precisa agir corretamente e acreditar corretamente. E usar todas as minhas habilidades de comunicação, preparar a apresentação mais linda que você já viu, trabalhar um fundo musical para provocar um elemento emocional. O culto ia terminar com lágrimas, uma sensação de renovação. E eu e você sairíamos daqui dizendo, que culto. Por quê? Porque tem a ver com reafirmar o meu compromisso. E a gente faz isso bastante. Mas toda aquela disposição, todo aquele desejo, não dura mais do que uma semana. Domingo que vem eu tenho que pregar tudo de novo. Porque nós acreditamos que basta isso. E sim, eu desejo inspirar você. O que eu mais quero é motivar você. Nós estamos aqui para isso também. Mas por mais inspiradora que seja a mensagem, por mais que o culto seja extremamente motivacional, não resolve as nossas questões de ajustar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida de uma vez por todas. Essas 2 coisas não são suficientes, você sabe disso. Eu acho que você já descobriu que isso não funciona na tua própria experiência. Porque você fez 2 coisas. Deveriam ser 3. E a terceira que você não faz, possivelmente, é a mais difícil. Veja o que o autor de Hebreus comunica a esse grupo que ele deseja tanto, que não sejam gradativamente, lentamente, sutilmente afastados do Deus vivo. Pelo contrário. Esse é o próximo versículo. E ele fala uma coisa que parece ser tão simples. Ele fala, não permita um coração incrédulo, perverso, que afaste você de Deus. O que eu faço? Pelo contrário, ou seja, faça isso. Encorajem-se uns aos outros. Todos os dias. Não é, seja mais firme no seu compromisso. Embora seja importante. Não é, seja mais profundo nas suas convicções. E você deve fazer isso. Não é, sinta-se mal, volte para Jesus mais uma vez. Não é, seja mais esforçado, mais perseverante. Não, ele diz aqui, ok, você quer cruzar a linha de chegada? Você quer permanecer fiel e constante na sua vida com Deus? Quero.
Conta para mim. Então eu vou te dizer o que você tem que fazer. Está preparado? Pode falar. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Só isso? Só? Não parece ser uma prática tão espiritual assim. Não parece. É mais relacional, mas é espiritual também. Essa expressão encorajar, a palavrinha no grego que para nós foi traduzida assim, para encorajar, parece que é fácil para a gente entender, né? Você encorajar alguém é tornar alguém corajoso, é animar alguém. Essa expressão significa, ali eu vou ler para você como alguém que sabe muito de grego, parakaleo. Eu queria que você soubesse que eu não sei nada de grego, mas eu ouço os outros falando, eu falo também. Tem a seguinte definição, essa aí eu procurei: chamar para perto a fim de confrontar, instruir, consolar e fortalecer. Encorajar, como nós estamos vendo na Bíblia para você e para mim hoje, significa isso aqui: chamar para perto a fim de confrontar, instruir, consolar e fortalecer. Então ele está dizendo, não permita esse coração que pensa errado, que crê errado, que faz errado, incrédulo e perverso. Pelo contrário, chamem para perto uns aos outros, a fim de confrontar, e instruir, e consolar e fortalecer todos os dias. Essa palavra encorajar presume relacionamento. Essa palavra fala de uma conexão entre as pessoas, uma ligação tão importante que se alguém tiver gradativamente, lentamente, sutilmente se afastando do Deus vivo, alguém vai perceber e vai fazer alguma coisa. Alguém diz amém? Quem está dormindo, diga aleluia. Opa! Ou seja, se você começar a perder a sua fé, se você começar a perder a sua esperança, você está num relacionamento com pessoas que percebem isso. E essa é a melhor parte. A pessoa que sente que você não está legal, está autorizada, está convidada por você para se aproximar. E dizer, vem cá, cara, o que está acontecendo? Ou quando você toma uma decisão errada, a gente pode conversar? Eu já sei que você vai falar, foi aquilo que eu falei, vamos sentar, vamos conversar. Você me deu esse direito, a gente pode ter essa comunhão? Pode, fala comigo. É verdade que você está começando a fazer isso? É verdade que você começou esse relacionamento? Eu ouvi falar que você está querendo comprar uma coisa que você disse que você nunca ia comprar na sua vida, porque você sabe que não deveria. Eu soube que você está querendo entrar por um projeto que você falou para mim há anos e anos. Como você acha aquilo errado e contra? É isso mesmo? Ser confrontado nunca é fácil, mas você pode autorizar pessoas, você pode permitir que certas pessoas façam isso para o seu bem. Alguém diz amém? O que o autor está dizendo aqui, você quer chegar bem ao final, não basta ter um compromisso, não basta ter fortes convicções, você precisa estar conectado. Não basta estar comprometido, você precisa estar ligado, tem que estar conectado, tem que estar junto. Não basta ter profundas convicções, você tem que ter firmes conexões. Porque há um elemento da vida espiritual que tem a ver com um a um, que tem a ver com mano a mano, que é pessoa com pessoa, relacionamentos de amizade, compromisso mútuo. E nós estamos, não se engane, quanto mais o tempo passa, mais a igreja em todo lugar, principalmente no Ocidente, está perdendo isso. Está perdendo cada vez mais o terceiro pé desse tripé, que é tão importante quanto os outros dois. Os dois de cima não são menos importantes, os três são importantes. E ele continua dizendo, encorajem uns aos outros, quando? Todos os dias. E existe uma certa discussão sobre o que isso significa. Alguns vão dizer que o que ele está querendo dizer, faça isso com frequência. Mas como eu mencionei para você, alguém aqui já foi numa reunião, eu já fui, dos narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, você já foi em alguma dessas reuniões? Já fui lá, está envolvido, entregar fichinha, seja o que for. Eles sabem que todos os dias significa todos os dias, diariamente. Eu nunca vou esquecer essa reunião que eu fui, eu já mencionei, e eu percebi que o poder que há nesse ambiente, de estar ali, junto com aquelas outras pessoas, é que aquelas pessoas estão ali tentando vencer
um gigante na sua vida, que é a dependência química, dentre outras coisas. Tem de tudo, graças a Deus existem esses grupos de apoio. É alguém que diz assim, eu estou realmente disposto a mudar esse hábito. Eu tenho um compromisso. Eu estou convencido de que isso é o melhor para mim, para as pessoas ao meu redor, para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa, seja o que for. Ou seja, eu tenho uma convicção marcante. Você tem um compromisso? Você tem a convicção? Precisa mais o quê? Precisa dessa reunião onde eles estão. Eles falam, eu sei que isso não é suficiente, então eu convidei um grupo de pessoas para a minha vida que vão caminhar comigo até que o hábito seja quebrado. E quando finalmente eu conseguir mudar esse hábito na minha vida, agora sim eu posso me garantir só nas minhas convicções e nos meus compromissos. Não. Está errado. Quando o hábito for quebrado, eu continuo fazendo as três coisas. Porque essa é a maneira de permanecer livre e realizado. É o que a Bíblia fala o tempo todo. Então eu vou ser profundo nas minhas convicções. Eu vou ser firme no meu compromisso, mas eu vou compartilhar minha vida com amigos que têm a permissão de entrar. Isso não é fácil. Os vigilantes do peso sabem que isso funciona. Sabem que tem que estar reunindo com certa frequência, um encorajando o outro. Vários grupos sabem, mas por alguma razão, quando se trata do meu relacionamento com Deus, quando se trata da minha fé, eu acabo acreditando que deve ser só entre eu e Deus, e não é dar conta de mais ninguém. Mas leia o Novo Testamento. Não vai passar 3 páginas e você vai se esbarrar com a mesma coisa, o mesmo conceito. Dizendo, não, a sua vida espiritual é dar conta das outras pessoas também. Porque Deus, quando criou para você fazer parte de um corpo. Criou você para ter uma ligação com outras pessoas. Você foi criado para relacionamento firme, onde há um apoio mútuo, ajuda mútua. Não tente viver sem essa parte. É como ficar tentando apoiar um tripé onde está faltando um pé. Então o problema, para você que quer vencer, não é qual firme é o seu compromisso, porque você é firme. Não é qual profundo é a sua fé, porque você está firmado. O problema talvez seja que você está desligado, desconectado, separado, afastado, isolado. Veja como ele continua. De modo, isso é legal, preste atenção, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se você está se garantindo apenas na sua própria capacidade de manter firme o seu compromisso e as suas convicções, você corre um risco. Qual é o risco? De ser endurecido pelo engano do pecado. Eu falei disso semana passada. Você conhece alguém que é inteligente pra caramba, mas tomou uma decisão que você não entende. Como é que pode tomar uma decisão tão boba, tão errada? Lembra que eu falei, brincando com você, a gente ouve a pessoa falando, ela está falando uma novidade, ela está feliz, mas ao mesmo tempo também nervosa. Teve uma pessoa que veio falar comigo, muitos anos atrás, pastor, eu comprei, custou uma nota, mas Deus vai abençoar. E dentro de mim eu falava, como que Deus vai abençoar? Só o que você quer que Ele abençoe. Por que você não perguntou para Ele antes de comprar? Mas enquanto eu pensava isso, eu sorria para Ele. Tentava dizer um amém, mas não conseguia. A minha cabeça balançava dizendo, eu estou ouvindo você. E quantas pessoas já chegaram até você? Gente que você conhece e ama muito. Eu vou fazer isso. E eu estou animado. E você pensa, não faz. Mas você não fala com a pessoa, você fala com os outros, né? Você liga para alguém e ficou sabendo o que o fulano fez? Maluco. Quem dirá? Que roubada, não vai ter jeito. Você não acha que a gente deveria falar com ele alguma coisa? Não, também não é da minha conta, eu não vou falar nada. Se você não vai falar, não vou falar. Vamos orar por ele, vamos orar. Né? Pedir a Deus para fazer alguma coisa, porque a gente não vai fazer nada. E nós falamos entre todos nós e nunca com a pessoa. E ela toma a decisão. Realmente é uma roubada, se dá muito mal, mas você pensa, é uma pena, mas eu não tenho nada a ver com isso. E hoje eu quero dizer para você, você tem muito a ver com isso. Quantos queriam um amigo que pudesse te ajudar desse jeito? Quantos tomaram uma decisão errada e gostariam muito de ter um amigo para te ajudar naquele momento? Eu também.
Todos nós queremos isso, até o dia que a gente não tem, né? Todos nós não percebemos o quanto queremos até o dia que acontece. Ouça o que eu vou te falar. A razão, eu coloquei aqui, a razão por que precisamos estar conectados em relacionamentos significativos é porque o pecado engana. Quando a Bíblia fala de pecado te enganar, tem a ver com o seu auto-engano, nós enganando a nós mesmos. Por isso que você vê gente inteligente tomando decisão insensata. E nós falamos da seguinte maneira: parece que ele está cego. E está. Porque ele está sendo enganado pelo pecado. Está enganando a si mesmo. Como pastor, os pastores aqui podem falar a mesma coisa, a gente vê isso o tempo todo. De pessoas que estão totalmente cegas em relação a alguma coisa e vêm conversar com você para ver se você, como pastor, pode aprovar o que eles estão fazendo. Que eles vão se sentir mais à vontade. Né? Dá o seu carimbo aqui, pastor, para validar o meu comportamento. E a gente fala, você não está percebendo o que você está fazendo? Né? Você não percebe a gravidade? Não sei, mas eu acho que vai dar certo, acho que vai funcionar. Então, ouça, queridos, da mesma maneira que você percebe claramente a insensatez de outras pessoas, você sabia que há pessoas que também estão enxergando com muita clareza, talvez, a sua insensatez? Por que você não se aproveita disso? Por que você não tira vantagem? Por que você não aproveita que tem gente que pode te ajudar, que está percebendo? E aqui vai talvez a minha última pergunta da manhã. Existe alguma pessoa na sua vida que tem a permissão de confrontar você? Essa é uma pergunta importante, porque se você tiver dificuldade de encontrar, talvez haja uma questão de orgulho. Porque, mais uma vez, há pessoas que percebem claramente o que está acontecendo no processo das suas decisões. A pergunta é, elas têm acesso a você? Você já convidou elas? Você sabe que, como pastor, um monte de gente vem falar comigo, nem todos, mas muita gente vem falar comigo, pastor, eu estou aqui para servir, eu estou servindo. Se o senhor perceber que eu estou fazendo alguma coisa errada, vem falar comigo. O que essas pessoas estão fazendo? Estão me dando permissão para confrontá-las. Para dizer, olha, lembra que você falou aquilo comigo? Eu acho que isso aqui você está fazendo errado. Eu acho que a gente pode corrigir. Eu acho que tem uma maneira melhor de fazer. Eu pergunto, você já fez isso com alguém? Talvez alguém de casa, alguém, né, que você pode chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso desse terceiro pé no meu tripé, porque eu tenho convicção, eu tenho compromisso, mas eu não tenho alguém que possa me ajudar. Ou você vai continuar se garantindo apenas na sua capacidade? Mais uma vez, isso não sou eu que estou falando para você, é a Bíblia que nos convida. É o Novo Testamento que vez após vez nos ensina, não é apenas você e Deus, é você e um corpo de Cristo. Mas ter pessoas que compartilham os mesmos valores, anseios, que experimentam os mesmos desafios da gente, é uma das coisas mais espirituais que você vai fazer. É tão espiritual quanto a oração, a meditação na palavra. Convide alguém. Não engane a si mesmo. Não passe pela vida sozinho. Nós temos, todos nós, alguns segredos que se tornam gigantescos na nossa vida porque estamos sozinhos. O dia que você reparte, o dia que você compartilha, o dia que você tem coragem de jogar luz ali e convidar alguém para te ajudar, aquilo perde grandemente a sua força. O auto-engano tem a sua melhor oportunidade quando você está sozinho, sem nenhuma base de apoio, sem ninguém que possa compartilhar um pouco da sua vida. Mas quando você convida para a sua vida pessoas que compartilham, e aqui, deixa eu falar uma coisa, é porque muitos de nós falam, pastor, eu tenho uma experiência, eu estou ferido, eu vim de um outro relacionamento, de uma outra igreja, de um outro ministério, seja o que for. Eu falei um pouco da minha vida, aquela pessoa abriu para outras pessoas. Por isso eu não vou falar mais nada para ninguém. Você tem esse direito. Mas isso também aponta para um caminho, uma vida que você vai viver. Em algum momento a gente precisa escolher confiar outra vez. Alguém diz amém? Não sei se é o seu caso, mas eu não consigo pensar em viver sem confiar. Você acha que eu já não fui ferido, traído, machucado? Um monte de gente. Eu não confio em mais ninguém. Não, eu fico um pouco mais esperto, né? Tem que ficar. A gente fica um pouco mais atento, a gente não faz as mesmas coisas, mas eu preciso confiar.
Eu preciso confiar em cada pastor, preciso confiar em cada ministro, preciso confiar na minha esposa, preciso confiar nos meus filhos, preciso confiar em todo mundo que está envolvido. Senão, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que a vida vai andar se você vive desconfiado? Então, é importante, é urgente, eu acho. Eu posso profetizar isso aqui hoje? Que essa igreja é um lugar seguro para você encontrar pessoas que podem compartilhar um pouco da sua vida. Amém? E aí você não vai ser enganado pelo pecado, nem por você mesmo, porque você está ligado, está conectado. Então não basta. Pode subir o teclado, a gente já vai ficar de pé. Um forte compromisso. Não basta uma profunda convicção. É necessário também uma firme conexão. E esse terceiro é tão espiritual quanto os primeiros. E antes de você ficar de pé, deixa eu fazer uma propaganda para você. Essa é a razão porque a gente acredita tanto nos pequenos grupos, nos PGs. Quantos gostam de vir aqui na igreja? Diga amém. Pastor, eu só venho forçado, detesto vir aqui. Tenho raiva das pessoas que me convidaram para vir aqui. Agora vem todo domingo, não gosto. Não, você gosta, né? Eu amo os cultos nessa igreja. Praticamente toda semana eu saio daqui dizendo, meu Deus, que culto maravilhoso. E eu sou o cara mais crítico para fazer isso, mas eu falo, que culto tremendo. E a gente prepara com carinho. Né, para você, para os seus filhos, música, comunhão, os sacramentos, a liturgia, a mensagem. Um monte de gente envolvida para fazer da sua experiência aqui uma experiência marcante a cada semana. Para quê? Sabe qual é o propósito? Sim, para honrar a Jesus, para abençoar pessoas, mas também para inspirar você a ter um compromisso cada vez mais forte, para te ajudar a aprofundar suas convicções, a sua crença em Deus. Mas você não consegue viver a sua vida o tempo todo aqui dentro dessas quatro paredes. Você sai daqui, você vai viver lá fora. E nós não conseguimos pegar esse terceiro ingrediente e adicionar ele na tua vida aqui dentro. Ele começa a acontecer do lado de fora. O que a gente pode fazer é motivar você a encontrar outras pessoas que pensem parecido com você, que carregam ideias semelhantes, que talvez estejam no mesmo estágio da vida. Se você pensa assim, eu não sei se eu vou entrar no PG, porque eu não sei se eu vou encontrar gente lá que parece comigo. Procure até encontrar, porque tem que ser com gente que parece contigo. Tem que ser com gente que te entende, você entende aquelas pessoas. Gente que você escolheu para estar junto com você. E ali estabelecer uma ligação significativa. A ponto de, se em algum momento você estiver se afastando, gradualmente, lentamente, sutilmente do Deus vivo, alguém vai ver. E vai chegar para você e falar, vamos conversar? E algumas pessoas aqui podem testemunhar como vamos conversar mudou tudo. Se você não estiver ligado, é difícil sentir você, é difícil sentir a sua falta. Mas quando você está ligado, você está permitindo que outros sintam você. Não se apoiem só em dois, são três. E que alguém diga amém. Vamos ficar de pé?